Olá, amigos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para iniciar o estudo do capítulo 12 do livro de Romanos. E antes de iniciar, eu queria deixar alguns avisos aí. Aquele que a gente já vem anunciando. O primeiro é que o material que a gente está trabalhando hoje e também os anteriores, eles estão disponíveis lá no Facebook, no Instagram. Tem um link lá, você clica, baixa. E os vídeos estão lá no YouTube. Você pode ter uma playlist, você clica lá e escolhe qual é a aula que você quer assistir novamente para tirar alguma dúvida ou até mesmo assistir aquelas que você porventura tenha perdido. Aqueles que não estão conseguindo baixar o material, a gente está pedindo para deixar um comentário no Facebook que a gente vai, assim que possível, entregando para você. Se você quiser, pode receber pelo e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, do jeito que você preferir. Amém? E lembrando que a gente vai iniciar agora, logo assim que a gente terminar esse de Romanos, nós vamos começar um estudo que vai falar sobre perdão de Deus versus consequências do pecado. Então, esse estudo vai iniciar logo em seguida, na próxima semana. Né? Acabou o do livro de Romanos, a gente inicia com esse novo estudo que fala do perdão de Deus versus consequências do pecado. A gente vai anunciar a data no dia 30, que é o último dia do livro de Romanos, e a gente vai anunciar para ficar bem alinhado, beleza? Nós ontem tratamos de dois assuntos, né? De quatro, na verdade, mas ele tinha um tema central, que era a apostasia judaica, né? Diante da justiça de Deus. Falamos do futuro de Israel, falamos dos gentios como ramo enxertado, falamos também do amor de Deus que salvará Israel, e por último, falamos do hino de adoração que Paulo escreve para exaltar toda essa dinâmica da salvação que envolve o sacrifício de Jesus, envolve tudo isso que a gente falou. Amém? E hoje nós vamos tratar de três assuntos, basicamente. Quando eu elenco os assuntos, eu não estou limitando o capítulo àqueles assuntos. Eu estou apenas sinalizando aqueles que a gente considera que são importantes. Mas se a gente for buscar mais aprofundadamente, a gente vai encontrar outros assuntos. Amém? Mas o que a gente vai estudar hoje é a vida como culto racional. Essa era uma orientação que o apóstolo costumava dar àquele povo de Roma. Ele estava muito preocupado com a forma de culto, com a forma com que as pessoas se apresentavam diante de Deus para cultuar. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo, e por isso ele faz essas recomendações aqui que estão contidas no capítulo 12. O segundo fala da humildade e fidelidade dos dons, no uso dos dons espirituais. Paulo vai elencar algumas coisas que é muito importante para mim e para você, para que a gente possa caminhar nessa caminhada cristã que Paulo chama de corrida, né? Que não é uma corrida de velocidade, eu tenho dito isso, né? Mas é uma corrida de resistência, onde você não precisa chegar em primeiro lugar, você só tem que chegar. Amém? Ele não está aqui colocando uma disputa, mas ele está colocando algo que é preciso fazer. E como que nós vamos fazer isso? Então, Paulo vai dizer que o uso dos dons não deve ser de maneira presunçosa, mas ele vai elencar aqui algumas coisas. O terceiro e último, e a gente sempre diz, não menos importante, o amor é a base dos dons. Então, Paulo vai deixar claro que tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, se não estiver impregnado de amor, não consegue ter êxito, não vale, não serve. Paulo deixa claro isso no livro de Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, o amor, ele deixa claro aqui que é a base de todos os dons. Ele deixa claro que esse amor tem que estar contido
em todo momento da nossa vida. Amém? E agora, já são 11h04, a gente já deu essa introdução. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. E hoje a gente vai começar lendo. Eu vou ler só um versículo em uma Bíblia diferente e eu vou te explicar por quê. Porque no primeiro versículo, a Bíblia King James coloca uma palavra que eu não considero muito apropriada aqui para nosso estudo. Então, eu acho que desvirtua do propósito real da coisa. A gente vai ler só um versículo nessa Bíblia. Numa Bíblia qualquer que você tiver, pode ser atualizada, revista. Amém? Diz assim, ó, versículo 1, capítulo 12. Isso a gente só vai ler o primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? A partir de aqui a gente continua lendo o versículo 2. Diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidosos do zelo, sede fervorosos ao Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde, para com todos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Esse é o nosso desafio, vencer o mal com o bem. Ele não disse que vai ser fácil, mas ele disse que é a nossa missão, vencer o mal com o bem. Alguma pessoa te faz o mal, você faz o bem. A gente vai iniciar agora falando aqui do versículo 1. No versículo 1, Paulo declara Jesus como sendo o último e suficiente
sacrifício. Ele nos dá, ele nos abre uma porta de acesso ao nosso Abba, ao nosso Pai. Falamos isso em capítulos anteriores. Paulo vai mostrar que Jesus, ele agora ele é o último sacrifício. Ele nos trouxe acesso ao nosso Pai, ao nosso Abba. Então, diante disso, a gente consegue ter acesso, a gente consegue falar com o nosso Pai. De Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados aqui nesse templo, que é o templo do Espírito Santo, né? Também falamos sobre isso, uma palavra que o apóstolo Paulo registra, acesso, nos deu acesso. Esse acesso foi conquistado na cruz do Calvário e no momento em que Jesus estava sendo crucificado, os céus ficaram escurecidos e o véu do santuário do templo se rasgou do alto a baixo, aí indicando que esse acesso agora estava liberado. Então, Paulo vai mostrar que a partir de Jesus, o sacrifício agora é aqui dentro, ó. É aqui dentro, nesse templo. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Paulo usa uma palavra grega, parastesai, com um sentido de dedicação, de oferta. E nós temos aqui agora a indicação de que o nosso corpo é uma dedicação, é uma oferta ao Senhor, é um sacrifício vivo. A nossa vida, quando nós vamos à igreja, nós estamos indo não para assistir o culto, mas estamos indo para prestar um culto. E aqui eu queria abrir um parênteses. Existem pessoas que vão à igreja e no meio do culto o telefone celular toca, elas atendem, ou então vão ali fora atender. E elas se desconectam nesse momento desse culto, dessa adoração, para atender algo que, na maioria das vezes, pode ser atendido mais tarde. Eu não estou falando aqui de alguma necessidade que algumas pessoas tenham, por exemplo, um filho doente, uma esposa, um marido doente, e que precisa de algum atendimento, de alguma coisa. Nesse momento, não tem problema. Mas há que se ter uma consciência da minha parte em que, quando eu estou diante do Senhor, apresentando a Ele o meu corpo como sacrifício, eu preciso ter a responsabilidade de apenas me conectar com Ele. Eu, quando vou ao culto, eu não desligo meu celular. Eu coloco ele no silencioso. Ele vai tocar, vai trazer mensagem, vai tocar, vai trazer mensagem. E eu não atendo. Aí, quando termina o culto, a primeira coisa que eu faço é ver se tem alguma chamada perdida. Porque aí, se tiver, eu vou retornar para saber se era alguma coisa importante. Porque no momento em que eu estou no culto, o culto é mais importante. Ainda que exista alguma coisa, alguma emergência naquele momento, mas eu não posso. Porque, imagina, se eu estivesse numa audiência com um juiz, qualquer coisa que acontecesse, por mais importante que fosse, ela teria que esperar. E por que quando eu estou no culto, eu não procedo da mesma forma? Você consegue entender? Quando eu estou no casamento, ou sendo padrinho, sendo alguma coisa, trabalhando como fotógrafo, fazendo alguma coisa, no momento há uma necessidade, mas eu não consigo atender porque eu estou conectado com essa responsabilidade maior, com esse compromisso maior. E por que eu não procedo da mesma forma quando eu vou ao culto? Quando eu vou à igreja, parece na minha mente que eu estou indo a um passeio, que eu estou indo a tratar de algum assunto social, que eu vou colocar em dia a conversa com algum amigo, com alguma pessoa. E na verdade não é isso. Eu preciso ter essa responsabilidade. Eu estou indo prestar o meu culto. Agora o culto é aqui, dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu agora vou apresentar a minha vida como um sacrifício, porque antigamente eles apresentavam
Agora não é mais cordeiro, agora é minha vida. Eu vou lá. Provavelmente, Paulo também estava declarando ali, estava mostrando que Deus não requeria, não estava requerendo de ninguém sacrifício humano. Provavelmente, alguém tivesse alguma prática no passado de sacrificar vidas humanas, né? Crianças, sei lá. E aí Paulo também está dizendo, não existe mais nenhum tipo de sacrifício. Nossa vida agora é um sacrifício. E ele continua dizendo que é um culto racional. O que é isso? Culto racional, essa palavra vem do grego logikos, que significa lógica, que significa racional, que significa razão, mente. Isso está aqui dentro. Eu não vou prestar um culto de maneira zen, de maneira inconsciente. Não, eu vou ao culto querendo ou não querendo, mas conscientemente eu vou ao culto. E quando eu digo querendo ou não querendo, porque você não precisa sentir no coração. Olha, eu senti no coração de ir para o culto hoje. Não, você não precisa sentir isso. Aqui, esse logíaco está dizendo que é mente e não cordes, coração. Está dizendo que é aqui. Aqui, o processo do culto é mental. O meu cérebro envia informações através do neurônio para o meu corpo. Aí o meu corpo segue para a igreja. Eu não preciso sentir no meu coração, senti um arrepio aqui, sabe, uma vontade de ir para a igreja. Não precisa sentir. Eu tenho que ter isso na mente, é racional, eu tenho que querer isso. Eu tenho que ter essa responsabilidade. No dia do culto, eu vou estar no culto. Se um juiz, mais uma vez eu vou usar o exemplo do juiz, se um juiz marca uma audiência, ele diz assim, a audiência é no dia 10. Ele não quer saber se no dia 10 eu tenho compromisso, ele não quer saber se no dia 10 eu vou estar ocupado com outra coisa. Não, ele quer saber que a audiência é no dia 10. E ele também marca a hora. Ele fala assim, a audiência é no dia 10, às 10 horas da manhã. Não chega a 10h10, não. Vai ser chamada atenção, provavelmente perde até a audiência. Se você for a pessoa que entrou com o processo, aí você perdeu o processo, porque se aquela pessoa que entrou com o processo não está ali, então não tem processo, não tem acusação. Tudo que o cara fala lá é verdade. Aí ele julga, revelia e pronto, acabou. Não tem mais acusação. Então, toda vez que eu tenho um compromisso com alguém, eu tento honrar. Por que quando é o dia do culto, eu não faço isso? Esse culto é culto racional, está aqui na minha mente. Eu preciso entender que eu tenho que colocar na minha cabeça essa vontade. Ela não tem que aparecer no meu coração. Gente, eu acordei hoje com a vontade para o culto, sabe? Aquela coisa assim. Não, você pode até estar com vontade de ir para o culto, acordar com vontade de ler a Bíblia, acordar com vontade de orar. Isso você pode, não estou falando que não pode, eu estou falando que isso não tem que acontecer para você prestar o seu culto, porque ele é racional. Eu tenho que sair da minha casa sabendo que eu vou para o culto. Aí eu venço o cansaço, eu venço a preguiça, eu venço o desânimo, eu venço os problemas do dia. Às vezes eu saio do trabalho e tenho muito problema, aí quando chega a noite eu vou... não vou pro culto porque eu tô cheio de... Não, pelo contrário, agora que eu vou pro culto, é agora que eu preciso, é agora que eu tenho que colocar a minha vida diante do Senhor, para Ele me fortalecer e fazer aquilo que está no livro de Isaías, eu acho que é 40, dar força ao cansado. Porque é Ele quem revigora as minhas forças, é Ele quem me fortalece para o dia a dia. E amanhã eu começo mais um dia na presença do Senhor. Amém? Então o culto é racional. No versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente não pode se amoldar. Eu amo essa palavra, amoldar. No versículo 2, ó, e não vos amoldeis. No versículo 2 ele diz assim, e não vos amoldeis. Esse não vos amoldeis é não se tomar forma do mundo. Eu vou te dar um exemplo aqui muito prático. Tudo que eu bebo em alguma refeição, um lanche, eu gosto de colocar gelo. Né? Então, vou beber água com gelo. Se tiver refrigerante, suco, eu boto gelo. Eu gosto com gelo. Para fazer gelo, eu não vou te dar aqui uma receita para fazer gelo, né? Não é isso. Você pega a forminha e coloca, né? Enche de água e coloca no freezer, no congelador da sua geladeira aí na sua casa. E depois de algum tempo, né? Não sei exatamente qual tempo, depende de cada equipamento, mas ele vai congelar. Quando ele congela, você tira o gelo e o gelo sai do jeitinho da forma. Se a forma for quadrada,
o gelo sai quadrado. Se a forma for redonda, o gelo sai redondo. Sabe o que significa isso? A água se amolda ao formato da forma de gelo. Ela não, ela não tem identidade, ela não tem formato próprio. Ela vai de acordo com a forminha. Se a forminha for em triângulo, ela sai triângulo, gelo. Se a forminha for redonda, sai redonda. Se a forminha for comprida, a água vai se transformar em um gelo comprido. Sabe o que significa isso? A água se amolda à forma. Assim, não deve ser a nossa vida. Nós não devemos nos amoldar, nós não devemos parecer, nós não devemos se ajustar ao sistema do mundo. E quando eu digo isso, não estou falando de você não viver no mundo, porque eu vivo no mundo, eu trabalho, eu estudo, eu vou para a rua, vou no mercado, faço tudo o que você pode imaginar. Como uma pessoa comum. Só que eu, quando vou, eu continuo sendo eu. Quando eu vou, eu não tento me amoldar para agradar as pessoas. Tento ser uma pessoa agradável, às vezes não consigo ser, mas eu não tento ser agradável sendo como a pessoa. Eu tento ser agradável sendo eu. E isso, você não se amolda, você não toma forma do mundo. Você consegue entender isso? Você não é igual à água, que vai se amoldar a todo tipo de forma. Você tem a sua forma, a sua identidade. Quando eu vou pegar o gelo, eu não estou nem aí se o gelo é comprido, redondo, quadrado, eu quero gelo. Se ele está quebrado inteiro, eu quero gelo. Mas com relação a Deus, isso não funciona. Nós temos uma identidade diante de Deus. E essa identidade tem que ser preservada. Amém? Essa transformação, diz o apóstolo Paulo, vai nos levar, está aqui, renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, mais uma vez, ela acontece aqui, Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Quando eu mudo aqui, as coisas mudam aqui fora. Amém? Então, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que ser... Tá bom, obrigado. A gente tem que ser autêntico. A identidade de Cristo que está em nós não pode se perder de acordo com as circunstâncias, para a gente agradar as pessoas. A partir do versículo... mais precisamente do 3, mas eu coloquei do 1 ao 8 porque eles envolvem, né, a dinâmica do culto. Então, no versículo, a partir do 1 até o 8, Paulo começa a exortar os irmãos de Roma a não se considerarem melhores só porque eles têm dons, só porque eles têm alguma coisa, porque o dom é concedido pelo Espírito Santo. E ele é concedido para a edificação da igreja, ele não é concedido para nossa exaltação, ele é concedido para a edificação da igreja. Então, se você tem um dom, use-o para a edificação da igreja. Use-o para ajudar algumas pessoas. Use-o em amor, com amor. Paulo está mostrando aqui que algumas pessoas elas se exaltavam porque elas se consideravam melhores do que os outros, porque elas tinham algum dom. Aqui, Paulo diz que esse poder vem de Deus. Então é inadmissível, não tem como eu me considerar melhor do que o outro só porque eu tenho alguma coisa que veio de Deus, não foi minha. Então eu ganhei de Deus, eu não comprei, eu não tive mérito, eu não fiz por merecer, mas Deus me deu. E se Deus me deu, eu não posso agora me considerar melhor do que os outros. Entende? Existem pessoas que, porque têm algum dom, seja ele qual for, elas se consideram assim melhores e querem, em algum momento, até humilhar as pessoas, considerando que elas não têm. Só um minutinho, por favor. E esse ar de superioridade acaba limitando a ação de alguns irmãos porque eles se sentem menosprezados, eles se sentem inferiores. Em alguns casos, eles se sentem assim um pouco longe de Deus porque considera que aquela pessoa está mais próxima de Deus, porque ela está cheia de dons. Né? Na verdade, ela não é melhor
porque tem dons. Amém? Foi a misericórdia de Deus que concedeu para ela e para cada um de nós. Esse versículo, do versículo 9 até o 21, Paulo vai tratar que o amor é um dom. O amor é um dom. E assim como a gente falou no início, ele deve ser o suporte de tudo. Tudo, 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 tudo. Uma mente renovada, ela consegue amar. Paulo vai tratar aqui, nos versículos seguintes, sobre coisas que às vezes não nos agradam. Então, o que nos faz suportar um irmão que nos ofende? O amor. E como que eu consigo fazer isso? Expressando aquilo que Deus colocou no meu coração. O amor. Vai ser fácil fazer isso, porque tem hora que a gente, sabe, quer explodir. Não vai ser fácil. É um exercício. Amar não é uma coisa que a gente compra no mercado, né? Vou comprar 2 pacotinhos de amor e vou colocar, e aí quando eu precisar eu vou amar. Não. É uma decisão, você decide. No momento em que você é ofendido, você decide. Vou revidar ou vou amar? Você decide. A decisão de amar é sempre nossa. A gente, mais uma vez, a gente vai passar por aquele momento. A gente não vai sentir aquele fervor no coração por demonstrar amor a alguma pessoa que nos ofendeu. A gente não vai sentir esse fervor, né? Mas tem que estar na minha mente, tem que estar no meu coração, esse desejo de demonstrar esse amor que vem do Senhor. O amor, ele é a base de tudo. No versículo 12, Paulo vai declarar, deixa eu ler para você aqui, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo vai mostrar aqui que a nossa esperança não deve ser uma esperança qualquer, deve ser uma esperança com certeza de alcançar a vitória. E para isso, a gente precisa estar em constante oração. Paulo vai demonstrar que essa esperança, ela deve estar no nosso coração ardendo. E para isso a gente precisa estar em oração. Ou como está em oração? Você está andando na rua, você está, Senhor, minha vida pertence a Ti. E vai orando, e vai orando. Se você vai buscar alguma coisa, principalmente, né? Você vai ver um trabalho, você vai tentar fechar um negócio, você vai visitar alguém, você fala, minha vida pertence a Ti. O que eu encontrar no meio do caminho aqui, Senhor, está nas Tuas mãos. Cuida de mim. E você vai orando, porque você tem a certeza de que você vai encontrar. É como se você tivesse iniciando o seu trabalho no dia 1º e no dia 30, ao término, próximo dia, no dia 1º, no dia 2, você iria receber o teu salário. Então você trabalha com a certeza de que vai receber. Essa é a esperança que nós devemos ter. E a perseverança vai nos levar a alcançar isso. E para a gente ter essa perseverança, a gente falou lá, né? Paulo elencou a perseverança. Então ele vai dizer que para a gente ter essa perseverança, a gente tem que estar em constante oração. Amém? No versículo 14, Paulo ele ecoa Deixa eu ler para você. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo vai colocar aqui um versículo uma passagem de Jesus, quando Jesus coloca para os discípulos e para as pessoas, para aquela multidão, abençoe aqueles que te amaldiçoarem. Jesus aqui nos evangelhos está ensinando que o tratamento que a gente deve dispensar a uma pessoa não deve depender do tratamento que ela dispensa para nós. Você consegue entender? Algumas pessoas colocam assim, eu não concordo, mas eu respeito, né? Porque cada um tem a sua opinião. Algumas pessoas falam assim, a partir de hoje eu vou ser o que as pessoas quiserem que eu seja. Se elas quiserem se me tratarem de maneira arrogante, eu vou ser arrogante. Se me tratar de maneira covarde, eu vou ser covarde. Se me tratar de maneira... Aí começa... eu que te pergunto. Você tem uma identidade. Essa identidade, ela não pode se perder por causa das atitudes das outras pessoas. O que você tem é muito precioso. Você não pode agir de acordo com
a atitude das pessoas. Você tem que ter um padrão, você tem que ter um objetivo, vamos dizer assim. Eu sou assim. E você vai seguindo assim. Quando você é agredido, você não agride, porque você não é daquele jeito, você é do seu jeito. Você decidiu amar. Então, quando você decide isso, você está dizendo que você não está se amoldando. Você não está tomando a forma do mundo. Porque o mundo é agressivo, o mundo ele vai querer te pisar, ele vai querer te humilhar. Você não vai fazer isso. Eu não vou amaldiçoar aqueles que me amaldiçoam. Pelo contrário, eu vou orar por eles. Você consegue entender? Então, Paulo está dizendo que a nossa responsabilidade é grande de demonstrar e de fazer isso tudo. Paulo está mostrando que tudo isso que a gente vive não pode ser uma capa superficial. Não pode ser algo que mude com as atitudes das pessoas. Nós temos uma identidade. E essa identidade ela tem que ser preservada. Você é de Jesus. E isso não pode mudar. Nunca. Você é de Jesus. Ao contrário, isso tem que refletir. As pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, você viu o que aquela menina fez, o que aquela mulher fez? Ah, não, se é comigo, eu rebento. Se é comigo, aí você fala assim, não, mas eu tenho Jesus. E isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão assistindo. Amém? No versículo 18 ao 21, Paulo vai mostrar que não é fácil. Não é fácil. É difícil viver em paz. É difícil a gente continuar demonstrando aquilo que a gente quer, que é a paz, que vem do Senhor. Ele diz que é difícil. É difícil viver em sociedade, é difícil fazer um montão de coisa, mas é possível. E ele coloca aqui, no último versículo, vou colocar no 20. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Versículo que meus filhos sempre escreviam, né? Porque, e na versão na versão da revista atualizada, eu acho que diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí isso ficava impregnado na mente deles e eles cresceram pensando assim. É claro que em algum momento a gente vai ter vontade de fazer diferente, mas é aí que entra a orientação do apóstolo Paulo. Isso deve estar aqui, ó, tem que estar aqui na tua mente, né? Isso não deve ser uma coisa que você vai sair de casa com um desejo ardente de falar alguma coisa boa para alguém que falou alguma coisa feia para você. Mas deve ser decisão. Eu decido hoje que eu não vou mais agir em função da atitude das pessoas. Elas me trataram mal, eu não vou tratá-las mal também, porque eu não sou mal. Elas me trataram com covardia, eu não vou tratar com covardia, porque eu não sou covarde. Elas me trataram com injustiça, eu não vou tratá-las com injustiça, porque eu não sou injusto. Eu vou fazer a diferença. Isso é decisão. Se eu sair de casa com essa decisão, é assim que eu vou proceder. Agora, se eu sair de casa disperso ou sem nenhum objetivo, sem nenhuma... Aí acontece alguma coisa, eu já... Entende? O seu objetivo, a sua missão é fazer diferente do que o mundo faz. Isso não é fácil. Isso é um desafio. E por ser um desafio, a gente precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida, para nos ajudar. Amém? Por fim, eu deixei registrado lá naquele material que essa foi a atitude de Deus ao entregar Jesus para morrer na cruz do Calvário. O sacrifício vicário de Cristo trouxe essa mensagem.
Eu e você não prestávamos para nada. Eu e você não fazíamos nada que agradasse a Deus. Eu e você não merecíamos esse sacrifício, essa atitude bondosa, essa atitude de amor que vem de Deus através de Jesus. Mas foi essa mensagem que ele passou para mim e para você. Ele disse para mim e para você: mesmo vocês fazendo coisas ruins, coisas malvadas, eu decido amá-los. Ele fez isso. Essa foi a mensagem que Deus deixou para mim e para você. Eu deixei ali uma tarefa e vou ler para você na íntegra, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Diz assim: viver em sociedade é um grande desafio. Nós não conseguimos determinar quais atitudes as pessoas terão conosco. Mesmo os amigos ou familiares podem, com algumas atitudes, nos ferir e, com isso, tentar nos roubar a paz. Nós não podemos escolher o que irá nos acontecer, mas podemos escolher qual atitude tomaremos nesse momento. Então você não escolhe o que as pessoas vão fazer com você, mas você escolhe qual atitude que você vai tomar. Você não escolhe os acontecimentos. Aconteceu uma coisa ruim comigo, eu não escolhi isso. A definição de sacrifício e sofrimento, né? Sofrimento é algo que você tá passando dei uma topada, como dói, isso faz eu sofrer, eu não vou poder botar sapato, meu Deus, e tal. Sofrimento. Você escolheu? Não. Sacrifício. Eu sempre falo, eu vou trabalhar em 3 empregos, porque eu tô com 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, 5 filhos, quantos filhos você tiver, e eu quero dar o melhor para esse meu filho, para essa minha filha, para os meus filhos, então eu vou trabalhar em 3 empregos. Eu vou sair de um, vou para o outro, vou sair de outro, vou para o outro, ou porque eu estou construindo uma casa. Isso é o quê? Sacrifício. Você vai sofrer, mas não vai sofrer porque você foi um acaso da vida, não, porque você escolheu. Isso é o que você escolheu para a sua vida. Sacrifício. Sofrimento é quando nos vem. Então a gente não escolhe o que acontece conosco em relação ao sofrimento, mas a gente escolhe qual atitude vai ter. Eu decido não revidar. Eu decido não perder a minha paz. E a tarefa de hoje é a escolha ter paz. Você escolha ter paz. Não viva em função das circunstâncias. Tenha paz. Tenha paz. A paz é aquela tranquilidade, aquele bem-estar que alcança todas as áreas da vida. É aquela harmonia. Você teve um trabalho ruim, teve um dia estressante. Quando chegar em casa, você tenta deixar tudo lá do lado de fora do portão, de preferência, nem deixa entrar no quintal. E quando você chegar dentro de casa, sorri para os seus filhos, sorri para a tua esposa, sorri para o seu marido e tenha paz. Escolha, é uma escolha, é uma escolha, é uma escolha. Eu estou frisando isso porque isso não vai acontecer. Assim, vai aflorar dentro de você. Olha, eu acordei hoje com uma vontade, sabe, de... Não, você tem que decidir, saia de casa decidindo. Nada vai tirar a minha paz. Nada vai tirar a minha paz. Isso é decisão. Quando você assume essa rédea, nada. E quando eu disse nada, é nada. Amém? Vai tirar a sua paz. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha aí um sábado e um domingo abençoado na presença do Senhor. Curta a sua família. Vá assista a sua live dos cultos da sua igreja. Amanhã, a nossa igreja aqui em Nilópolis, às 10 horas e às 19 horas, a Igreja de Nazareno de Nilópolis, Reverendo Alessandro Alvarenga, faz a live às 10 às 19 horas. E nós, lá em Deodoro, vamos fazer a live. Essa é a primeira que vamos fazer lá em Deodoro, a partir da igreja, às 10 horas da manhã. Você é nosso convidado. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até segunda-feira. Você precisa decidir ter paz. Amém? Deus abençoe. E segunda-feira, capítulo 13, livro de Romanos. Eu espero você. Amém? Deus abençoe.